Salve galera, hoje a gente vai falar sobre a minha nova seguradora. Na verdade eles não gostam muito que falem seguradora, eles falam que tem que falar proteção veicular. A gente vai falar sobre a minha nova proteção veicular. Para quem não sabe, eu tinha o seguro da HDI e infelizmente a HDI não quis renovar. E as outras seguradoras aí que eu fiz a cotação estava inviável, estava batendo preços aí de 30 mil, 20 mil. A mais barata que eu achei foi 7 mil reais. Ou seja, mesmo assim, muito caro, com franquias absurdas também. E aí o jeito foi eu ir para uma cooperativa, né, que é uma segurada, né, de veículo, né, que chama de proteção veicular. E o que acontece, galera? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem não sabe, eu escolhi a PVS, e eu vou explicar os motivos pelo qual eu escolhi a PVS, mas vamos conversar um pouco sobre questões que às vezes se tornam preconceitos nossos, tá? Há muito tempo, quando surgiu essa ideia de cooperativa, né, ela não era o que hoje apresenta ser, né? Então, por exemplo, quando estava bem lá no começo, os seguros não eram tão caros assim, e eles entraram e vieram para concorrer com as seguradoras. E aí o que acontece é o seguinte, galera, na época não tinha uma estrutura, muito pouca gente sabia disso, e eu tinha uma amiga que trabalhava numa dessas cooperativas, e ela me falou uma coisa que eu ficava meio chocado com isso. Então, por exemplo, Sidney, a gente tem a cooperativa, né, como funciona, me explicou como funcionava a cooperativa, e aí ela me disse o seguinte: se seu carro for roubado, a gente tem pessoas que moram dentro de comunidade, que a gente vai tentar negociar com as pessoas, com os caras, né, que pegaram o seu carro, para tentar devolver seu carro. Por que isso? Porque para a cooperativa era muito mais barato fazer isso do que pagar o seu carro. Se você tinha um carro de 50 mil, era mais fácil pagar, sei lá, 2 mil reais para devolver o carro do que te pagar 50 mil reais. E eu achava isso um absurdo, cara. Eu achava isso, não que as seguradoras tivessem seus cambalachos também, mas eu até então eu não sabia como funcionava a seguradora. Já a cooperativa eu sabia que funcionava, pelo menos no início era assim, é o que me passava a ser. Se é uma verdade ou não, não sei. Mas eu escutei de um próprio pessoa que já trabalhou dentro de uma cooperativa dessa. E no começo, acredito que seja assim, porque era uma coisa nova e eles queriam que funcionasse aquilo. Então eu acabei criando um preconceito em relação à cooperativa de veículo, tá? Eu fiquei com isso na minha ideia, porque é aquilo, né? A primeira aparência é a que fica. Então eu nunca procurei cooperativa por esse motivo. Isso não era relato de uma pessoa, não, era de várias pessoas, até que um parente meu fez um seguro de cooperativa e olha que ele tinha um carro que custava 12, 13 mil reais no máximo e foi um custo para pagar. Aí eu fiquei pensando lá, cara, se o carro dele, que é 12 mil, já foi um custo para pagar, você imagina o meu, que está avaliado aí no valor de 70 mil reais. Então eu fiquei assim meio que preocupado e sempre fui para a seguradora, sempre quis para a seguradora. Porém, devido a esse problema que teve, eu não consegui mais ir para a seguradora e optei pela proteção veicular, a PVS, né? Eu estava em dúvida entre duas empresas, a PVS, porque eu tive indicação de um amigo meu, inclusive foi até do André, que trabalha na Hyundai, e eu tive uma indicação também, eu tenho um vizinho meu que tem a PVS, e o André, que é um inscrito do canal, também um outro André que é inscrito do canal, que ele tem um HB20 também, está sempre comentando aí nos vídeos. Ele também tem a seguradora do carro dele, que é até mais caro que o meu HB20 dele, acho que é mais completo, que vem até com roda de liga leve dele. E ele tem também a seguradora da PVS. Todo mundo me falou muito bem da PVS, tá? O problema é o seguinte, eu não tive ninguém que passou por uma experiência de roubo ou furto para me falar se foi indenizado ou não. As experiências que as pessoas me passavam da PVS era, eu precisei de um reboque, eles atenderam, eu precisei de uma oficina, eles atenderam, eu precisei de um chaveiro, eles atenderam. Então isso aí, essas assistências de 24 horas, eu sei que funciona muito bem. Funcionava até no caso lá que eu te falei do parente meu que tinha um carro que custava 12 mil. Então isso funcionava muito bem. Olha que ele usava reboque toda hora, né? Mas em questão de roubo e furto, eu não sei, ninguém passou por essa experiência para me dizer, não, eles indenizaram bonitinho, devolveram dinheiro, não tinha isso. Então tinha a opção pela PVS e pela Facility, tá? Que foi a indicação. A minha esposa tem uma amiga que trabalha na Facility, ela foi super aberta com a gente, uma pessoa da igreja evangélica,
e também teve uma indicação do pessoal da Fiat também, né? Então, eles me indicaram a Facility, então eu estava na dúvida entre os dois. Aí beleza, entrei em contato com as duas empresas. A princípio eu ia fechar com a Facility. Por quê? Porque não era um valor barato, tá? Era praticamente o mesmo que eu pagava na seguradora, que era o valor de R$402. Mas a forma como eu fui atendido por eles é o que me chamou mais atenção, porque eu gosto de coisas muito práticas e fáceis. Então perguntei a Facility, né? Entrei em contato com a menina, perguntei lá, e ela me mandou tudo pelo WhatsApp, tópico por tópico. Igual isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, que o Antônio me mandou, ó. Mandou assim, ó, pelo WhatsApp, tá vendo? Tá refletindo ali, acho que agora dá pra ver, tá vendo? Tópico por tópico, tudo bonitinho, explicadinho, ó. Ele me mandou assim. Então ela me mandou esse checklist aí todinho do que cobre e do que não cobre. Eu achei interessante. A taxa de instalação, não sei como é que eles fazem, de adesão, acho que a taxa de adesão estava no valor de R$450. Não, 450, 490, não lembro, acho que era 490, 450. E aí beleza. Aí o André, né, da Hyundai, me indicou o Antônio. Inclusive vou até mostrar o folheto dele aqui, ó. Ele deixou um folheto comigo aqui, da PVS. Tá vendo? E aqui embaixo o telefone do Antônio. Deixa eu ver se vai dar foto aí. Acho que deu foto. Bom, mas também se não deu, deixa aí embaixo o contato, tá na descrição do vídeo. E aí eu conheci o Antônio, falei com o Antônio. No começo eu achei meio complicado para eu me entender com ele, porque ele falou assim, eu perguntei, o que cobre a PVS? Ele, vou te mandar o link do meu WhatsApp, do meu Facebook, do meu Instagram, e lá tá dizendo tudo o que cobre. Beleza, entrei no Instagram, entrei no Facebook, não achava nada, achava um monte de fotos da PVS, mas eu não achava os tópicos pelo qual ele tinha cobertura, né? Eu achava muito mais simples assim, mandar pelo WhatsApp e acabou, era direto e reto. Isso pra mim é praticidade. Aí eu falei assim, cara, desculpa, não tô achando. Eu entrei em contato com ele, falei, não tô achando e tal. Aí foi quando ele me mandou pelo WhatsApp aqui, aí eu falei assim, pronto, agora ficou bem melhor. Aí beleza, ele me mandou pelo WhatsApp, comecei a comparar um com o outro. Porém, cara, a PVS estava mais barata. E eu tava até conversando com ele agora. Ele falou assim, muita gente faz cotação, aí só quer saber preço, aí quando vê que a PVS é mais cara, aí já bloqueia no WhatsApp, já não quer mais, você vai pela mais barata. E cara, isso é normal de todo mundo, eu também fui por isso. Eu falei assim, caraca, a Facility tá 402, a PVS saiu 313. Pra mim é uma diferença muito considerável, tá? R$313. E aí a taxa caramba, se eu me esqueço. A taxa que você paga, né, a taxa de adesão, ela estava em 329, 330, acho que era 330 a taxa de adesão, ou seja, bem mais barato do que da Facility, que era 450, vamos botar 450. E aí beleza, eu falei assim, cara, a PVS está mais barata, mas é aquilo, a gente tem a tendência de sempre ir pela mais barata mesmo, né? Só que o que aconteceu? A apresentação da Facility para mim foi melhor. Depois que eu fechei, eu falei assim, cara, mas eu não vou... Como eu tinha indicação boa dos dois, eu falei, não vou me enfiar numa dívida que eu não possa pagar. E aí eu acabei escolhendo a PVS por conta do preço, né? Por conta do preço. Por mais que a Facility tenha me passado um portfólio, uma apresentação melhor, eu escolhi a PVS por conta do preço. Porém, depois que eu fechei com a PVS, criei uma amizade com o Antônio, aí que eu fui ter ideia do tão grande que é a PVS, tá? Lembrando que eu não estou sendo pago para falar de nenhuma das duas, tá? Eu estou basicamente falando da minha experiência em relação à minha cotação com as duas empresas, tá? E aí eu vi que eles tinham uma sede física em Belo Horizonte, se não me engano, Minas Gerais, então isso já conta para mim, porque você tem por onde recorrer. Eles vão abrir uma outra aqui no Rio de Janeiro. Eu espero ser convidado para que isso traga credibilidade, porque quando você tem uma coisa física, é muito mais fácil, é muito mais seguro, né? Eu vou te dar um exemplo. Se você falar para mim, Sidney, você quer abrir uma conta de banco no Itaú, ou você abre uma conta de banco, sei lá, botar um banco virtual, um C6 Bank, por exemplo. Cara, para mim, eu sinto mais segurança
em colocar o meu dinheiro no Itaú do que no C6 Bank. Porque o C6 Bank não tem físico, pelo menos que eu saiba não, é só um banco virtual. Se fechar a plataforma eu perco tudo. O Itaú não. Então quando você tem uma coisa concreta, te passa mais segurança. E por incrível que pareça, sabe aquela coisa quando você quer comprar, tipo, eu quero comprar um HB20, aí você começa a andar na rua, você começa a ver um monte de HB20 na rua, porque você quer comprar um HB20, você começa a reparar que tem muita HB20 na rua. É a mesma coisa com a PVS. Tava andando ontem e aí eu vi muita coisa da PVS, vi stands da PVS, pessoas na rua entregando folhetos, né, da PVS, montaram uma tenda em Santa Cruz também com a PVS também, da PVS, muito legal. Então a organização foi muito boa. Sem contar que depois eu recebi uns vídeos da PVS e eu vi uma estrutura, a frota dele de carro, a apresentação deles, a estrutura, toda a estrutura que eles tinham. Eu passei a conhecer e vi que não era uma empresa pequena, não era uma empresa que você monta numa galeria, entendeu? Era uma coisa bem organizada, né? E isso começou a mudar o meu jeito de pensar em relação à cooperativa como era lá no início, lá no comecinho, né? E aí por esse motivo eu já tinha feito, eu assim, óbvio que eu vou falar para vocês que eu fui pelo preço, não fui pela estrutura, mas se eu tivesse conhecido essa estrutura antes, provavelmente eu já teria escolhido a PVS sim. A Facility ainda não vi estrutura, não sei se tem estrutura física, eu não sei, nunca vi loja dela. A apresentação foi muito boa deles também, mas eu nunca vi loja. Mas eu não tenho como falar para vocês que a PVS é a melhor ou que é a pior, porque ainda não passei por nada e eu só falo aqui o que eu vivo. Se um dia eu precisar de chaveiro, como precisei da seguradora de dar chupeta no carro, porque a bateria descarregou, eles me atenderam muito bem. Então se eu tiver uma relação muito boa, a gente vai falando aqui no decorrer dos próximos vídeos, né? Mas também se eu tiver problema com a PVS, também vou detonar aqui, cara. Porque é a minha experiência. Pode ser que você tenha uma experiência boa, pode ser que você tenha um carro de 30 mil reais, roubaram o teu carro e te pagaram 30 dias. De repente você pode ter um carro aí de 300 mil, o cara levou mais de 90 dias para te pagar, você teve que colocar na justiça e tal. Então cada caso é um caso. Não tem como você ver. Mas eu estou disposto a dar uma chance para as cooperativas, não só a PVS em si, mas todas as cooperativas. Então estou disposto a dar uma chance para esse novo segmento aí de proteção veicular e vamos ver, né, se realmente funciona, se não funciona. A princípio, como eu falei, eu não tenho que falar mal, mas também não tenho que falar bom, tá? E mais uma vez, se você estiver interessado em fazer o seguro, né, a proteção veicular pela PVS, tá o telefone do Antônio aqui embaixo, entra em contato com ele, vai te explicar tudo como funciona. Próximo vídeo a gente vai falar do rastreador, porque ele também instala rastreador e a gente tem acesso a esse rastreador, beleza? Acho que é só isso que eu tinha para falar da PVS, essa é a minha nova proteção veicular. Tchau HDI, é uma ótima seguradora, me atendeu super bem, mas infelizmente a gente não pôde continuar, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!